Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem nos acompanha nesta transmissão do Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós temos o objetivo de estudar a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, que é a grande síntese, o grande resumo do universo, a grande síntese, o Evangelho da Ciência. Então aqui já no capítulo 20, vamos cortar para o Word, no capítulo 20. Podemos aqui iniciar o capítulo 20, a filosofia da ciência. Essa filosofia da ciência de que vos falei tem a função de coordenar a grande quantidade de fenômenos que observais. Então, a filosofia aqui tem o objetivo de coordenar a multiplicidade de fenômenos, fazer um resumo, fazer uma síntese, reunir os retalhos para formar uma colcha. De reduzir, tem a função de reduzir a uma síntese unitária, vossa ciência, a fim de não vos perderdes no particular, na análise, no detalhe das análises. A filosofia da ciência que sua voz apresenta tem a função de dar-vos a chave da grande máquina do universo. A sua voz está aqui através de Pietro Ubaldi, dando a chave da grande máquina do universo. Lembremos que Pietro Ubaldi, nesta reencarnação, era bacharel em ciências jurídicas, ou advogado. Não é? Vossa ciência possui vícios de base e defeitos orgânicos. Então, a nossa ciência possui vícios da sua base mesmo, e defeitos na sua organização, que venho sanar. Sua voz vem sanar esses defeitos. Falta-lhe, para a nossa ciência, totalmente unidade, falta unidade, e isto impediu-lhe, até agora, de elevar-se a sistema filosófico. Essa falta de unidade do conjunto dos fenômenos que a nossa ciência analisa, esse conjunto já poderia ter elevado-se a um sistema filosófico se tivesse feito uma unidade, uma síntese, uma colcha, dando-vos uma concepção, uma compreensão de vida, uma compreensão clara da vida. De um lado, as filosofias institutivas, de outro lado, uma ciência puramente objetiva, caminhando por estradas opostas, a filosofia e a ciência, e com metas diferentes, só podiam chegar a resultados incompletos. Era necessário e é necessário que ciência e filosofia e também a religião caminhem juntas, pois o objetivo e o final de cada uma delas está em Deus. Então, precisamos nos unir, ciência, filosofia e religião. Mantendo separados o abstrato do real, eram insuficientes para conseguir a síntese completa que vos dou. Se nós pesquisarmos em separado a filosofia, a ciência e a religião, nós não temos como fazer uma síntese completa que a sua voz nos dá, fundindo os dois extremos, intuição e razão, revelação e ciência. Ou seja, aqueles que têm a humildade de aceitar a revelação, no mínimo, está aceitando a revelação como uma hipótese de trabalho. Depois, com a razão, vai confirmar os fatos, ou
vai observar a negação dos fatos. Então é necessário que se tenha humildade de aceitar a revelação, a humildade de compreender que existe a intuição, e a intuição depende de nós, que vamos pesquisar a grandeza, a melhoria, a reforma moral. Então nós, como instrumento de pesquisa, através da intuição, temos que nos aperfeiçoar na busca das virtudes. Quando estiver completa nossa viagem pelo cosmo, tornarei a descer num tratado mais profundo nos pormenores de vossa existência individual e coletiva, para que ela, a vossa existência, não seja mais guiada, como até agora, pelos instintos que emergem de uma lei que desconheceis, mas possais, vós mesmos, com consciência e conhecimento, não mais menores de idade, possais tomar as rédeas do funcionamento complexo de vosso mundo. Sua voz está nos convidando a sairmos da menoridade, tornarmos-nos adultos, né? Para tomar as rédeas do funcionamento complexo do nosso mundo físico e do nosso mundo, nossa vivência, nossa vida, né? Outro defeito de vossa ciência é de constituir-se em ciência de relações, apenas ciência de relações, ou seja, ciência que se limita a estabelecer, embora de forma matematicamente exata, estabelecer apenas as relações entre os fenômenos. Ciência que parte do relativo e se move apenas no relativo. A nossa ciência contemporânea parte do relativo e se move apenas no relativo. Restabelece apenas relações matemáticas, embora exatas, é verdade, mas apenas relações. Então é uma ciência do relativo. Sua voz diz: minha ciência é a ciência do absoluto. Eu não digo poderia ser, digo é. Não discuto, afirmo. Não indago, exponho a verdade. Não apresento problemas, nem levanto hipóteses. Exprimo os resultados. Então, sua voz traz com segurança, com firmeza, com clareza os resultados. Não está especulando, está trazendo os resultados. É uma revelação. Se aceitarmos, estaremos alavancando o nosso progresso intelectual, científico e moral. Sim. Sua voz diz: minha filosofia não se abstrai em construções ideológicas, mas permanece aderente aos fatos em que se baseia. É uma ciência. Essa filosofia da ciência, ela permanece aderente aos fatos em que se baseia. Vós multiplicais vossa perspicácia e o poder de vossos meios de pesquisa, mas o ponto de partida é sensório. É sensório. Assim, percebeis a matéria como solidez e não como velocidade. Nós não temos ainda e não exercitamos ainda a compreensão de que a matéria é energia em movimento. A matéria se apresenta solidez aparente, ilusória,
mas é por causa da sua velocidade altíssima. A velocidade altíssima dos elétrons girando em torno do núcleo do átomo faz com que o elétron tenha como que a capacidade, entre aspas, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, dando-nos essa sensação ilusória de solidez. Então nós tínhamos que perceber a matéria como velocidade e não como solidez. Por isso que o ponto de partida das nossas pesquisas é sensório. Parte achando que a matéria é sólida. E não é. É velocidade. É vórtices. Torna-se-vos difícil, mas só por vias indiretas, chegais a imaginar como a massa de um corpo existe em função de sua velocidade. A massa de um corpo existe em função de sua velocidade. E nas equações de Einstein, ele já demonstrou que quando aumenta a velocidade, aumenta a massa. Se fôssemos viajar na velocidade da luz, a energia necessária seria infinita, porque quando a matéria atinge velocidades maiores, ela apresenta resistências maiores, como que a massa vai crescendo, aumentando. Então, para massas maiores, precisa de mais propulsão. Então, não é praticável a velocidade da luz também por outros motivos, claro. Como a transmissão de uma nova energia signifique para ele, um corpo, um peso maior. Como que a chegada de mais energia num elemento químico dá a ele um peso maior? Isso acontece de hidrogênio a urânio. Chega mais energia, dá a ele um peso maior. Né? Com a e também perceber como a velocidade modifique as leis da atração. Isso nós vamos observar no giroscópio. Uma aproximação do que é um giroscópio. Todos nós conhecemos o peão, aquele brinquedo. Vou pegar aqui no slide 111. Deixa eu tirar minha figurinha daqui. E vamos ao slide 111. Slide 111. 111, não, foi só 11 aqui. 111, opa. Tá, peão, lembram? Brinquedo de crianças. Enrola-se essa cordinha aqui. Enrola, enrola, enrola. Quando você joga o peão, você segura a cordinha e ele, pelo efeito dessa cordinha, ele gira fortemente. E quando ele gira, ele consegue girar em pé. Como, por exemplo, aqui nessa figura próxima, o giroscópio, do qual falou a grande síntese. Então aqui o giroscópio, né? A armação dele, que sustenta um outro aqui cardan, né? E aqui uma outra armação que sustenta esse eixo que gira. E aqui um rotor, uma quantidade de massa para girar. Este é um giroscópio. Então ele está dizendo lá que nós temos observado que a velocidade altera a estabilidade dos sistemas mecânicos. Vamos passar para o próximo slide que vai ficar mais claro isso. Veja, deixa eu colocar aqui para me ver aqui, tá certo? Veja aqui nesse slide, eu vou passar para nós, ó. O que nós estamos observando? Que ele fez o giroscópio girar,
Agora ele está colocando o giroscópio sobre um barbante e ele consegue equilibrar-se no barbante enquanto ele tem velocidade. Imagina que não tenha velocidade. Acha que esse giroscópio ficaria parado nesse barbante como agora? Não. Ele só se estabiliza por causa da velocidade que ele tem. Como agora, olha, ele coloca o giroscópio no pedestal e ele fica inclinado. E ele gira inclinado. Coloca na ponta de uma caneta esferográfica e ele gira inclinado, como que aparentemente desafiando as leis da física. Então o que está acontecendo? A velocidade estabiliza esse rotor. Porque quando o rotor está sem velocidade, ele não para em pé como ele estava no bico de uma caneta, não é? Voltemos ao Word. Nós fomos aos slides e voltemos ao Word. Coloquemos minha figurinha aqui e vamos para frente. Então ele está falando, né, que a velocidade modifica as leis de atração. Então, o giroscópio com velocidade consegue girar inclinado, sem tombar, sem cair, né? Como a continuidade da matéria se deva à velocidade de deslocamento das unidades eletrônicas que a compõem, ou seja, essa solidez da matéria, essa continuidade da matéria, se deve à velocidade enorme em que giram, em que se deslocam os elétrons em torno do núcleo. Tanto que, sem essa velocidade, dado seu volume mínimo em relação ao espaço em que circulam, vosso olhar passaria através delas, da matéria, sem perceber nada. Então, aqui está dizendo que os elétrons giram em velocidades altíssimas e é como se os elétrons estivessem em todos os pontos ao mesmo tempo. É uma ilusão, é aparente. Ele está girando com uma velocidade e dá a aparência de que ele está em todos os pontos. Isso dá a continuidade na matéria, isso dá a impressão, a sensação de solidez. Mas a matéria tem espaços muito grandes entre o elétron, entre os elétrons girando na eletrosfera e o seu núcleo do átomo, que é o centro onde eles giram em torno. Esse espaço é tão grande que comparamos um estádio, um campo de futebol, onde no centro, onde solta a bola para iniciar a partida, está o núcleo do átomo. Os elétrons são pequenos, de tamanhos desprezíveis, e estão girando lá na arquibancada, onde nós sentamos para assistir o futebol. O espaço entre a arquibancada e o centro do campo de futebol é muito grande. O espaço é muito grande. O volume é muito grande. Mas, como o elétron gira em altíssimas velocidades, mesmo que seu tamanho seja pequeno, mas ele gira em altíssima velocidade, dá a sensação de solidez, porque ele se apresenta em vários pontos pela velocidade com que ele está girando. Como que uma presença do elétron em todos os pontos ao mesmo tempo. É como se fosse isso, mas não é isso. Então dá essa sensação de continuidade da matéria, dá a sensação de solidez da matéria. Como sua solidez, fundamental para as vossas sensações, deva-se à velocidade de rotação dos elétrons em torno dos núcleos atômicos, que lhes confere quase uma contemporânea onipresença, como se o elétron estivesse em todos os pontos ao mesmo tempo. Dada a velocidade tão grande com que ele gira, ele dá essa sensação de solidez para nós, como se ele tivesse,
onipresença espacial. Nós sabemos que não tem, mas ele apresenta então essa continuidade na matéria, dando a sensação de solidez. Velocidade necessária e velocidade sem a qual toda a imensa grandeza do universo físico se reduziria em um átomo, ao que verdadeiramente é um átomo, um pouco de névoa de poeira impalpável. Se tirássemos a velocidade da matéria, ela fica transparente. Ela fica uma névoa de poeira, um átomo impalpável, uma quantidade desprezível. Slide 70. Só para mostrar para nós, slide 70. Vou puxar ele aqui no 70. Aqui nós estamos observando um átomo. Ó o espaço vazio, aqui não está em proporção, não está em escala, não está em escala esse desenho. Aqui o núcleo contendo nêutron e próton, e o elétron girando lá longe. É isso que eu disse agora mesmo, que o elétron gira na arquibancada do estádio, e o próton e o nêutron estão no centro do campo de futebol. E tudo isso aqui que existe, é espaço vazio entre o elétron e o próton, entre o elétron e o núcleo. Mas como o elétron gira muito rápido e gira em todas as direções, então dá o volume, dá a sensação de solidez, dá o volume. Se ele girasse só no plano, nós não teríamos o volume, teríamos só a área, né? Isso é inimaginável. Então, como o elétron gira em todas as direções, muito rápido, ele então dá a impressão de estar aqui em todos os pontos ao mesmo tempo, o que nos dá essa sensação de continuidade da matéria, nos dá essa sensação de solidez da matéria. Vamos para frente. Eis a grande realidade da matéria, que a ciência deveria mostrar-vos. A grande realidade da matéria que a nossa ciência tinha que nos mostrar: a energia. A matéria é só energia. É a alta velocidade dessa energia que dá a sensação de solidez. É a alta velocidade dessa energia que dá a sensação de continuidade. Então, eis a grande realidade da matéria que a vossa ciência, que a nossa ciência deveria mostrar: a energia. Ou seja, Einstein já mostrou, né? A energia se transforma em matéria e matéria em energia por essa equação. Energia é igual a massa vezes c, que é a velocidade da luz, ao quadrado. C é 300 mil quilômetros por segundo, vezes ele mesmo, depois vezes a matéria, para dar a energia. Pelo método em que se baseia... Deixa eu ver se está tudo legal aqui com a transmissão. Tá. Pelo método em que se baseia a vossa ciência, vossa ciência é inapta para descobrir as íntimas ligações que unem as coisas e delas revelam a essência. A nossa ciência não tem essa competência para descobrir essas íntimas relações que unem as coisas, para revelar a essência. Porque, por exemplo, matéria, na definição científica, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. É muito pobre esse conceito. Matéria é muito mais que isso, estamos vendo. Matéria é energia em alta velocidade. Por exemplo, compreendesteis o fenômeno que demonstra a transformação que afirmei de gama, matéria, em beta, energia, e o retorno da fase matéria à fase energia, observada também
na radioatividade do vosso planeta, daqueles elementos químicos mais velhos, como o urânio, que já estão em radioatividade. Estão se decompondo e liberando energia, passando da fase gama matéria para a fase beta energia. Ou seja, o fenômeno mediante o qual o Sol inunda de energia, o nosso Sol, a nossa estrela, inunda de energia à sua própria custa, desgastando-se em peso e volume para a família de seus elementos, de seus planetas e o espaço, até exaurir seu ser. O Sol está fornecendo energia que dá a vida na Terra e que expande-se para os outros planetas todos. O Sol fornece toda essa fonte de energia para o espaço todo também, às suas custas, exaurindo-se, consumindo-se toneladas de matéria em energia. O Sol está se doando, como é lei de amor do universo. O Sol está se doando gratuitamente, por amor. Uma interpretação poética. Slide 69, vamos ver de que trata. O slide 69. Vejamos. No slide 69, eu vou tirar minha imagem daqui para poder facilitar. No slide 69, nós temos os isótopos de hidrogênio fundindo-se os núcleos para formar um átomo de hélio. Mais energia, muita energia. Essa é a energia que é desprendida do Sol. Então, vejamos aqui. O Sol, aqui, simbolizando aqui, átomos de hidrogênio, ou os isótopos dos átomos de hidrogênio, deutério e hidrogênio, fundindo-se os núcleos desses dois átomos de hidrogênio para formar um núcleo de átomo de hélio, mas liberando muita energia. Então o Sol está se desgastando, o Sol está se consumindo em doação da vida na Terra e em outros lugares. Voltemos ao Word. Aqui no slide 69 já passamos, mas a ciência para aqui e olha para aquele Sol que é a vossa vida, que é fonte de energia para nós na Terra, como para um enigma. Nós olhamos para o Sol como olharmos para um enigma. O Sol que vagará por bilhões de séculos, exaurido de luz e de vida, apagado, frio, morto. Daqui a alguns bilhões de séculos, o Sol estará consumido na sua energia, apagado, frio, morto, aparentemente. Ao invés, eu vos digo, ele, o Sol, obedeceu à lei universal de amor, que impõe a doação gratuita e que, em todos os níveis, torna irmãos todos os seres do universo. Por isso, Francisco, que nasceu em Assis, dizia: bom dia, irmão Sol, boa noite, irmã Lua. Irmão Sol, irmã Lua, todos os seres do universo, né? Assim, por exemplo, tentais a desintegração atômica, naqueles dias de 1932, a humanidade já estava, através da ciência, tentando a desintegração atômica, procurando demolir o edifício atômico inviolado. Um edifício atômico, o átomo estava em equilíbrio.
Tentais penetrar, entrando na zona eletrônica, na zona de elétrons, de alto potencial dinâmico, até o núcleo, bombardeando o sistema atômico nuclear com emanações, projéteis de alta velocidade. Projéteis de alta velocidade, até mesmo materialmente através de um elemento químico que já está em decomposição, que já está em radiação. Então são emanações, projéteis de alta velocidade, partículas alfa, ondas eletromagnéticas da natureza do raio-x, raios beta, que são elétrons, e raios gama, que são núcleos de átomo de hélio, massa atômica 4. Então são projéteis. Então esse bombardeamento, essa emanação de projéteis através da própria matéria, né? É possível utilizar a própria matéria em radiação, em radioatividade, para irradiar, bombardear um outro elemento químico. Slide 53. 53. Aqui nós vamos observar, já passamos isso para vocês, onde nós temos o rádio, o elemento químico em radioatividade, por isso rádio, bloco de chumbo em volta, lá em cima a emissão das partículas, já saindo aqui, alfa, núcleo de hélio, né? Alfa, núcleo de hélio, gama, ondas eletromagnéticas da natureza do raio-x, e beta, raios beta, que são elétrons. Então, pode-se usar uma fonte como essa para emanação de projéteis. Aqui estão os projéteis. Você escolhe qual desses 3 raios, você quer que incide no seu átomo alvo. Então, isso aí está aqui, já foi mostrado. Voltemos ao... Vou tirar aqui só para vocês verem a imagem toda. Já viu? Raios alfa, gama, beta. E voltemos à minha imagem e retornemos ao Word. Slide 53 já foi. Mas, não vedes que a essência do fenômeno da transmutação dos átomos reside na lei da unidade da matéria. A transmutação dos átomos, dos elementos químicos, é a transformação de um elemento químico em outro. Então, não vedes que a essência do fenômeno da transmutação reside na lei da unidade e da matéria? Então, a própria ciência observa a família dos pós-urânicos, ou seja, os elementos químicos que se decompõem, no caso do urânio, produzindo elementos químicos menores, pela sua fissão, quebra nuclear, e ela não percebeu essa subida, que na verdade está acontecendo, de hidrogênio, se complexando a hélio, lítio, berílio, até urânio, 92, em que é extremamente já instável, complexo, e entra em radioatividade, transformando gama, matéria, em beta, energia. Assim, também notastes que a matéria sideral, no espaço, nasce e morre, aparece e desaparece, volatiliza-se de um lado em radiações, e em outra parte reaparece como matéria. Isso já nossos cientistas na astronomia já perceberam isso, que a matéria desaparece nas explosões nucleares, nas explosões de estrelas, e eles observaram que a matéria nasce, surge nas nebulosas. Eles só não sabem de onde vem essa matéria formar a nebulosa. E nós, que estudamos Pietro Baldi, sabemos que as nebulosas são formadas da condensação de energia
da condensação da energia em átomos de hidrogênio, deutério, complexando-se a trítio, depois a lítio, a hélio, lítio, berílio e por aí vai. Então, Então já tem isso já na ciência. Estrelas desaparecendo, nebulosas aparecendo. Mas não colocastes lado a lado os dois fenômenos e não observastes o traço que os une e a linha comum, cíclica de seu desenvolvimento. Não perceberam que quando a nebulosa está surgindo, é energia se condensando em matéria. E depois essa nebulosa se complexa e mais à frente ela se transforma em energia de novo, se decompondo. Slide 115. Vamos lá que facilita o entendimento. Olha aqui, uma nebulosa. Isso é coisa da nossa ciência. Eles só não perceberam o traço de união da matéria e energia, no caso. Eles não perceberam, mas aqui uma nebulosa se formou porque a energia se concentrou nesse ponto. E por atração gravitacional começa a se reunir, se apertar, se atrair e, paralelamente, hidrogênio com o deutério se transformando em hélio na fusão nuclear, dando um achatamento da nebulosa. Olha, aqui ela tinha um formato mais volumoso, esférico, aqui ela se achata mais, até que isso aqui forme um sistema solar. Uma estrela, como o Sol, e os planetas girando em torno disso. Lembrando aqui uma configuração eletrônica do átomo. Percebe? Então, mais à frente esse sistema solar se decompõe por radiação. A própria sua voz já disse que o nosso sistema vai explodir em radioatividade, né? E voltar a ser energia. Então, são fases, são transformações. Podemos voltar. Desculpa aqui, hein? A nebulosa está aqui atrás da minha foto. A nebulosa que se concentra, né? Que se atrai essa matéria que se formou da energia que se condensou, se achata, e essa sequência já tinha mostrado. Vamos ganhar tempo. Voltemos ao Word. Slide 115 já foi. Eu vos revelo os vínculos que unem os fenômenos aparentemente mais díspares. Veja que ele está mostrando a linha que une os fenômenos que aparentemente não tem nada a ver um com o outro. E ele está unindo esses fenômenos que aparenta ser díspares, que aparenta ser impossíveis de se colocar na mesma linha de evolução. Então, a sua voz faz realmente uma revelação muito profunda, muito linda, muito bonita para nós. Meu sistema não despreza a ciência. Sua voz não despreza a ciência, como acontece com vossa intuição filosófica. Toma a ciência como base, completa-a, ergue-a ao grau de concepção sintética. Faz um resumo dos retalhos que a nossa ciência pesquisa, compondo uma colcha desses retalhos. Uma concepção sintética, um resumo. Dá-lhe dignidade de filosofia e de religião. Não despreza a nossa ciência, toma-a como base, completa a nossa ciência, ergue-a a um grau de concepção sintética, de uma síntese monística, dá-lhe dignidade de filosofia e religião. Então, pega a nossa ciência e dá-lhe dignidade de filosofia e de religião. Como já falamos várias vezes, ciência, filosofia e religião estudam as leis de Deus, estudam
os fenômenos de Deus. Aparentemente estão separadas, mas convergem para o mesmo ponto. Então a ciência começa a se aproximar da filosofia, a filosofia se aproxima da religião e se aproximam de Deus. Então a ciência fica filosófica, a filosofia fica religiosa e por aí vai. Porque no infinito pormenor da fenomenologia reencontra o princípio unitário, que dando-vos a razão das coisas e respondendo os últimos porquês, as últimas dúvidas, é capaz de guiar-vos pela estrada de vossas vidas e de proporcionar-vos um objetivo para as vossas ações. Então aí mostra objetivos para as nossas ações. Preenche aquele vazio que a ciência fria, racional, deixa na criatura. Então, essa maneira como a sua voz mostra a filosofia da ciência, mostra o objetivo da ciência, e eu lhe digo que o objetivo máximo da ciência seria auxiliar o ser humano, auxiliar as criaturas para dirigirem-se a Deus. Esse é o objetivo maior da ciência, que talvez os cientistas não perceberam, e se perceberem, ouvindo o que eu estou dizendo, talvez não concordem. Mas esse é o objetivo maior da ciência, reconduzir a criatura a Deus. Final do capítulo 20. Que pena, já acabou, né? Vamos cortar aqui, para que a gente possa então conversar um pouquinho, lembrando nesse ponto em que chegamos, já conversamos sobre isso, que o objetivo maior da nossa ciência não é trazer comodidades, não é só fazer descobertas que tornam as nossas vidas mais fácil, mais prático, mas o objetivo maior da nossa ciência é dar à criatura a concepção, a compreensão, o entendimento, reconduzir a criatura a Deus para sermos felizes. Esse é o objetivo da ciência, que talvez esteja um pouco difícil dos cientistas contemporâneos perceberem, mas é uma realidade. Chegaremos a essa compreensão mais cedo ou mais tarde, com certeza. É um telefinalismo, é um sinergismo que contribui para esse resultado no universo. Muito bom estar com vocês. Obrigado pela tolerância, pela paciência, pela concordância em conversarmos hoje. Tenham todos muita paz. Sejamos dignos das bênçãos de Jesus, sejamos dignos de tantos benefícios que Deus, Pai amoroso, tem derramado sobre cada um de nós. Muita paz a todos.